O Internacional. Não, mas não é aqui, é aqui. Aquilo ali não se tira. Aquilo nunca se tira. Se tu quer recitar o coisa, tem que tirar o redondinho. Tira, nunca se tira. Professor, boa noite. Alô? Alô? Alô, professor? Alô?
noite, pessoal. Vamos, então, continuar aí o que nós tínhamos visto, né, a parte de cilindros ou os atuadores pneumáticos. Então, nós tínhamos visto ontem vários tipos de cilindros, tá? Diversos tipos, alguns tipos específicos, alguns tipos gerais, que todas têm, e vimos alguns tipos específicos, estávamos vendo alguns tipos específicos de cilindros da Parker, que são linhas mais específicas da Parker. Voltamos agora, então, a verificar os cilindros. Vocês viram que é bastante extenso, mas se a gente não vê o cilindro, né, a gente não consegue fazer o circuito, né? Porque eu preciso para fazer um circuito qualquer, eu preciso da energia, daquilo que conduz, eu preciso da energia, né, do gerador de energia, eu preciso da carga e eu preciso daquilo que conduz, da onde se gera energia até onde a carga consome, tá? E preciso dos controles que eu posso ter entre a minha carga, né, e a minha geração de energia. Eu posso, todos os controles, eu preciso. Isso é uma, é um, isso é um circuito, tá? Então, o circuito, basicamente, qualquer circuito, basicamente, tem três coisas. Carga, gerador de energia e condutores, tá? A quarta coisa seria o comando, tá? Aquilo que faz o comando para que isso funcione, tá? Então, as quatro partes básicas de um cilindro, de um circuito qualquer, seja elétrico, eletrônico e pneumático também. Porque, ó, se a gente pegar esse aqui como base, ó, aqui, ó, eu tenho uma alimentação, né? Se eu tenho essa alimentação, o que eu preciso? Eu preciso das tubulações para ir até a minha carga. Quem é a minha carga? A minha carga é aqui no caso é um cilindro, tá? Então, aqui nós já vimos três partes básicas, né? O gerador de energia, os condutores, tá? A carga e aqui os controles, tá? Nesse caso aqui tem duas válvulas de controle, tá certo? Esse é o princípio básico do circuito. No nosso caso aqui, o circuito que nós vamos ver é pneumático. Se vocês tivessem agora na próxima disciplina que vocês vão ter, então quem der para vocês vai falar sobre circuito elétrico, projeto de circuito elétrico, sei lá o que é. Mas vai ser mais elétrico. Bom, mais uma série de cilindros. Essa série aqui de cilindros, que é a série P1Z, ele é um cilindro um pouco diferente. Vocês veem até que ele tem aqui, ó, ele tem o símbolo
parecido com cilindro, né? Mas não tem a haste. Onde está a haste? Não tem a haste, porque esse aqui é um cilindro que não tem uma haste, ele é diferente. Ó. Com a série P1Z, é possível obter movimento linear através de um acoplamento magnético entre o carro e o êmbolo. Ó, acoplamento magnético, ó, tá? Aqui, ó, o carro, que é esse aqui, e o êmbolo, que fica aqui, ó. Então, ó, ali em cima, ó, aquela partezinha de cima é o carro, e essa parte aqui é o êmbolo. Tá? A gente, esses estão disponíveis em duas versões. Versão standard, a qual é carga leve, a qual a carga deve ser guiada por um dispositivo externo, e a versão guiada, a qual guias acoplados ao cilindro evitam o giro do carro. Então, aqui nós vamos ver aqui um pouquinho mais. Ó, então, eu tenho um pistão, aqui está o pistão, ó, o carro, tá? E aqui eu tenho a vedação do pistão. Então, quando o pistão anda para um lado, anda para o outro, né? Ele vai deslocar o carro. Aqui, ó, um tubo não magnético, os magnéticos externo e interno, e vai se movimentar. Tá? Já vou aproveitar que ele está assim grande, vamos ver se a gente consegue ver o símbolo. Ó, então, o símbolo dele está aqui, ó. O êmbolo, né, magnético, com o carro indicando ali. Bom, vamos ver um pouco mais sobre esse tipo de cilindro. Então, ó, cilindros sem haste, por fita, série Origa OSP Traspe. Então, é o mesmo tipo daqueles, assim, né? E só que eles não têm haste de novo, ó. Vejam o seguinte, olha aqui, ó. Olha o símbolo deles. Ó. O símbolo deles é a mesma simbologia anterior, ó. Tá? Então, o que nós temos é, olha aqui, ó, a pressão entra de um lado e do outro do carro, e esse carro, então, se desloca para lá e para cá. Ó, descrição: cilindro sem haste de duplação, com amortecimento regulável e ímã incorporado no pistão. Os cabeçotes podem ser rotacionados a cada 90 graus para posicionamento da conexão. Então, ó, a vista em corte dele aqui, ó, tem aqui uma câmera, aqui outra câmera, aqui uma entrada de ar comprimido e aqui outra, tá? Com amortecimento, os dois têm amortecimento, tá? Amortecimento dado por essa partezinha aqui, ó, tá? Então, cargas, forças e momentos. Aqui, ó. Então, o que isso está dizendo aqui? Que eu posso girar esse carrinho neste sentido aqui, ó, tá? E posso girar o carrinho neste outro sentido. Então, ele pode fazer esse movimento e pode fazer esse movimento, além do movimento que nós estamos acostumados. Ó.
Então, ó, o movimento é F vezes I. Tá? Então, aqui, ó, movimento vertical, MY, que é a movimentação no eixo Y, MZ, que é o movimento no eixo Z. Tá? Y, e esse aqui, ó, é o movimento MX. Então, eixo X, Y e Z. Eu tenho movimento nos 3 eixos. Tá? Posso dizer assim, mais ou menos assim que eu tenho um movimento como se fosse um movimento tridimensional, mas não chega a dizer, a gente não pode dizer bem isso, mas ele se movimenta nas 3 dimensões, né? É altura, comprimento e largura. Aqui, então, tem uma tabelinha. Tem uma tabelinha onde a gente pode escolher o cilindro que a gente precisa, ó, com a força A6 bar, com a força teórica, força efetiva, tá? O máximo dos momentos, né? Momento de força, no caso, né? Que é o MX, MY e MZ, e a carga máxima que nós podemos ter aqui. A carga máxima é a força exercida em newtons, né? Então, a escolha de um cilindro é determinada por cargas, forças e momentos admissíveis. A momentos é a inércia, né? A inércia que ele tem em cada um dos eixos. Então, funcionamento dos amortecimentos, onde os principais fatores a considerar são a massa a ser freada, a velocidade do pistão no início do amortecimento, a menos que sejam utilizados externamente amortecedores hidráulicos de choque. Aí é outra coisa, tu vai usar, dependendo da carga, tu pode usar um amortecedor de choque hidráulico por fora do cilindro. As cargas e momentos da tabela baseiam-se em velocidades menores que 0,5 metros por segundo. Tá? 0,5 metros por segundo é uma velocidade até não é tão pequena assim. Outro cilindro que nós temos é o hidrocheque. Ó, descrição. Aqui está o símbolo do hidrocheque. Tá vendo? Tá aqui a simbologia dele. Então, uma das vantagens em se utilizar o ar comprimido como fonte de energia é a sua compressibilidade, ó, a capacidade que o ar tem de se comprimir. Entretanto, em operações de usinagem ou alimentação de peças, onde há necessidade de movimento de precisão, suaves e uniformes, a compressibilidade natural do ar pode ser uma desvantagem. Nessas circunstâncias, o hidrocheque é usado de forma a proporcionar suavidade e precisão hidráulica a dispositivos e equipamentos pneumáticos, cuja ação é rápida e resiliente. Então, ó, ele traz algumas características como se a gente tivesse algum amortecimento hidráulico, alguma característica, alguma precisão e suavidade. Os cilindros hidráulicos, eles são mais suaves a partida deles, né? E a gente traz isso para o ar comprimido. Então, isso é importante. É uma situação em que são situações específicas, né? O hidrocheque impõe um controle
hidráulico totalmente regulável ao movimento de avanço do cilindro pneumático, eliminando trepidações, vibrações e compensando qualquer variações na força requerida. Tá? Então, eu tenho uma compensação hidráulica aí. O hidrocheque pode ser montado em qualquer posição e pode ser preparado para regular o movimento da haste de um cilindro pneumático ou de qualquer outro elemento de máquina em qualquer ponto desejado. Por exemplo, em certas operações de furação, o avanço da ferramenta durante a furação pode ser desejado com regulagem ao longo de todo o curso, enquanto que, em outros casos, a regulagem só é necessária a partir do início da operação. Então, tu regula ela no início da operação e ela vai fazer aquilo sempre. Mas existem outros que não. Existem outros que tu vai precisando fazer regulagem à medida que ele vai fazendo pode ser uma furação ou pode ser um desbaste de material. A furação seria, mas a gente poderia pensar como uma furadeira. E o desbaste de material a gente poderia pensar como uma máquina fresadora, né? Assim, o hidrocheque se adapta rápido e facilmente ajustando às necessidades de aplicação. Dessa forma, o hidrocheque permite rápido avanço ao ponto de início da operação, velocidade controlada durante a usinagem e rápido retorno da ferramenta ao ponto inicial. Tá? Então, ele vai fazendo ali direitinho, com calma e suavidade, mas volta com rapidez. Essa unidade compacta e versátil oferece uma alternativa de baixo custo, que aumentará consideravelmente a vida útil de ferramentas com grande redução de peças refugadas por defeitos de usinagem. Então, aqui ele é mais utilizado para metal mecânica, né? Então, o hidrocheque encontra um grande campo de máquinas operadas manualmente. Muitas fábricas reservam para pequenos lotes de peças ou para serviços especiais. Então, tu pode usar ele para quando tu vai fazer pequenos lotes de peça ou quando tu vai fazer serviços especiais. Continuando aqui, então, ó. Em máquinas operadas manualmente, o uso do hidrocheque assegura um trabalho uniforme e inalterado pela fadiga. Então, ele não é alterado pela fadiga do material, né? Nem da pessoa. Os hidrocheques da série B171-1 podem ser montados com cilindros pneumáticos de 3 diâmetros diferentes, ou 1,5 polegada, 2 polegadas e 2,5 polegadas, podendo o curso do cilindro variar de 50 a 457 milímetros. Tá? Então, ele realmente é utilizado em máquinas, né? E é utilizado acoplado ao cilindro. A haste, a montagem em linha é utilizada onde a ação de controle é desejada ao longo do percurso da haste do cilindro. A montagem em paralelo permite que a ação do hidrocheque se faça em uma predeterminada
parte do percurso da haste. Funcionamento. O hidrocheque consiste basicamente de um cilindro, uma haste, uma válvula de controle de fluxo tipo agulha e um cilindro compensador. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui no nosso... Ó. Então, ó, um cilindro, uma válvula de agulha e um cilindro compensador. Então, basicamente, ele é isso aqui. Tá? Associado a quem? Associado ao cilindro que nós queremos controlar, no caso, né? Quando a haste A é movimentada no sentido do avanço do pistão, no sentido do avanço, o pistão força o óleo a passar pelo tubo de transferência B, através de uma válvula de controle C, para o cabeçote traseiro do cilindro. Aqui, ó. Então, ó, A é movimentado no sentido de avanço, o pistão força o óleo a passar pelo tubo de transferência B. Então, ó, quando ele está andando para lá, ele força a passagem aonde? Pelo tubo de transferência B. Esse aqui é o tubo de transferência B. Tá? Através da válvula de controle C para o cabeçote traseiro do cilindro. Onde está a válvula? Ó, a válvula aqui. Então, sai daqui o fluido e, ó, volta para cá. Então, quando ele está andando assim. Tá? O fluxo do óleo através da válvula C é determinado pela regulagem efetuada no parafuso D, ó. Então, eu posso regular essa válvula aqui através do parafuso D, que controla a área de passagem através da mesma. Deste modo, a velocidade com que o pistão avança pode ser controlada com muita precisão. No momento de retorno, a válvula 1 via E, tá? A válvula 1 via E, aqui a via E, ó, permite a livre passagem do óleo através do pistão, o cilindro compressor F, aqui o cilindro compressor F, atua como reservatório para o volume de óleo deslocado pela haste do pistão A durante o movimento do retorno e envia esse mesmo volume de óleo ao cabeçote traseiro. Durante o movimento, quando está o movimento, ele está andando para cá, então vai saindo o óleo daqui, ó, entrando para cá, e eu tenho retorno de óleo através do tubo B e da válvula C. Durante o movimento de retorno, envia esse mesmo volume de óleo ao cabeçote traseiro durante o movimento de avanço do pistão. A haste indicadora G, essa haste aqui indicadora G, do cilindro compensador possui entalhes que determinam o nível máximo de óleo e quando deve ser reabastecido o hidrocheque.
tá? Quando eu preciso reabastecer esse óleo aqui. Como planejar as aplicações do hidrocheque? Embora indiquemos em nossos catálogos que o hidrocheque B171 está dimensionado para cargas máxima de 545 kg-força, outros aspectos devem ser levados em consideração. O valor 575 kg-força diz respeito à carga axial de arraste do eixo do hidrocheque, mas não leva em consideração o comportamento do curso de frenagem ou o número de ciclos por minuto, tá? Que determina o deslocamento volumétrico, que é a energia absorvida, né? E a formação de calor. Observação: não utilize o hidrocheque em temperatura acima de 50 graus. Os fatores acima mencionados devem ser aplicados na fórmula para cálculo da capacidade do hidrocheque, como segue: P, pressão da linha de ar em bar. L, comprimento do curso de frenagem em centímetros. A, é igual a área do pistão do cilindro em centímetros quadrados, e N o número de ciclos completos por minuto. Então, o hidrocheque, aqui vocês estão vendo, né? O nome está dizendo hidro, então ele trabalha com óleo, tá? Esse óleo está aqui colocado, tá? Mas ele tem que trabalhar como? Em conjunto com um pistão pneumático, tá? Dessa forma aqui, ó. Então, aqui eu tenho o cilindro do pistão, aqui eu tenho a haste, e aqui está o reservatório de óleo que de vez em quando a gente tem que colocar. Tá? E tem aqui dentro, tem a válvula que faz ele avançar com muita precisão. Tá? Que então é esse caso aqui, ó, desses três aqui, ó. Tá? E então tu alinha o pistão, alinha o ponto aqui do pistão para que ele se movimente segundo esse cara aqui, ó. Que esse cara aqui não recebe pressão de ninguém. Então, na verdade, o que ele é? A gente poderia dizer que ele é um sisteminha de freio, né? Que faz com que ele se mova, com que esse cilindro aqui se mova, né? Mas tendo essa velocidade controlada e a parada fixa, né? Ele vai indo numa velocidade controlada e a parada fixa determinada aqui pela haste do hidrocheque. Quando multiplicamos a pressão X, a pressão X, comprimento do curso de frenagem X, a área X, número de ciclos, o produto final não deve exceder a 32.500. A fórmula aqui, ó, eu pego um valor X para pressão, um valor X para o curso de frenagem e outro valor X para o número de ciclos. O produto final não deve exceder a 32.500. A fórmula PLAN não leva
em consideração qualquer carga de trabalho. Consequentemente, o hidrocheque está resistindo à carga axial total. P vezes A, P vezes A do cilindro. Tá? Potência vezes a área do cilindro, ele está resistindo. Ele está resistindo é como se ele fosse não um freio especificamente, né? Mas uma espécie de freio. Devemos pensar em termos de carga líquida imposta sobre o hidrocheque, que é a carga que permanece quando deduzimos a carga que está sendo levantada ou movida pelo cilindro, multiplicando-se a carga líquida X pelo comprimento do curso X, a área X, carga líquida, X, ou seja, explicando a carga líquida vezes o comprimento do curso, vezes a área, vezes o número de ciclos. O produto final não deverá exceder a 32.500. A carga de trabalho também inclui atrito do mancal e da vedação, mais atrito da máquina ou ligação. Para obter o máximo de performance e vida útil, use sempre pressão de ar mais baixa. Isso assegura uma faixa efetiva de ajuste para o hidrocheque, minimizando, ao mesmo tempo, a formação de calor para a referência futura, usando a palavra plan. Você se lembra da fórmula que sem ter que consultar o catálogo. Plan, né, é P, pressão, L, comprimento do curso de frenagem, né? A área do cilindro, e N, o número de ciclos. Por isso que a gente lembra a fórmula Plan, tá? Isso aqui. E as velocidades de deslocamento estão aqui, ó. A carga máxima em quilograma-força, 34, 45, até 545, tem essa velocidade e tem as velocidades mínima e máxima. As velocidades, nesse caso aqui, são dadas em metros por minuto. Então, a velocidade máxima para uma carga de 34 kgf é 7,30. Então, tu vê que a gente vai, conforme vai aumentando a carga, nós também podemos ir aumentando a velocidade. Aqui, então, nós temos um circuito básico de utilização do hidrocheque. Pessoal, vejam, o hidrocheque não é ligado a nada relativo à pressão. Ele recebe óleo aqui, tá? Que é o pistão como reservatório. Ele tem uma passagem de óleo da frente para trás, tá? Que é regulado por essa válvula regulada aqui, e a gente liga ele à ponta do pistão. Então, quando eu aperto esse botão aqui, né, que é de um botão, o que acontece? A pressão, passa para cá, a gente pilota entre 1 e 4, o 1 que está ligado ao 2, nessa posição, passa a ser ligado ao 4. Então, o que acontece?
eu coloco o ar aqui atrás do pistão pneumático. E o 2, que estava ligado ao 1, passa, que é a 1 entrada de pressão, né? Passa a ser ligado à exaustão. Então, o que acontece? Eu tenho que, à frente do pistão, sai o ar e a traseira do pistão recebe o ar. Então, ele anda para frente. Tá? No momento em que eu pilotar ele por essa outra válvula aqui, a 1 e 2, então ele não tem retorno de mola, né? Então, no momento que eu passar para essa posição aqui, ele vai ficar nessa posição aqui até eu chegar aqui e apertar isso aqui. Tá? Então, enquanto eu estiver com o dedo aqui, ele vai estar pilotado pelo 14. Tá? No momento que eu tirar o dedo, ele volta para essa situação aqui e se mantém nessa posição. Passa para essa posição aqui. Por quê? Porque o único jeito de retorno dele é recebendo uma outra pilotagem, tá? Onde liga o 1 com o 2. Ó. O 1 liga com o 2. Tá? Que é quando eu pressiono essa válvula aqui. E o hidrocheque, então, faz o quê? Faz com que ele tenha uma precisão de avanço, dada uma precisão e suavidade de avanço, dada por quem? Dada pelo controle hidráulico que há aqui. Por isso que nós temos hidrocheque, que há um controle hidráulico através desses dois, mas que não tem nada a ver com a parte pneumática aqui desse cilindro. Tá bem, pessoal? Continuando. Sincronização de cilindros de haste dupla. Como é que a gente faz a sincronização disso? Permite que 2 cilindros tenham a mesma velocidade, sendo que as hastes de mesmo diâmetro fornecem um mesmo volume em ambos os lados do pistão. Um volume fixo é transferido de um cilindro para o outro, conforme o avanço e o retorno, conforme o avanço e o retorno, desde que os cilindros estejam conectados em série. É o que está acontecendo aqui, ó. Olha aqui, ó, essa aqui é uma válvula pilotada, tá? A válvula pilotada e com retorno por mola. Então, ó, nesta situação, o que está acontecendo aqui? Ó? A parte de cima desse pistão está recebendo ar aqui. Ó. Bom, aqui, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um reservatório. Aqui eu tenho uma válvula. Então, no momento que eu abro essa válvula manual aqui, ó, o que acontece? Os cilindros recebem pressão, um na parte de cima e outro na parte de baixo. Tá? Então, o que acontece? Ó? Quando eu piloto essa válvula, 1,4, olha aqui, ó, eu passo a ter pressão aqui. Então, o que acontece? Eu faço com que esse cilindro baixe e esse cilindro vai estar ligado a esse outro cilindro aqui, que vai fazer com que baixe esse pistão também. Tá? Esse reservatório serve para quê? Para deixar uma pressão constante aqui. Isso se a explicação de agora adiante não me desmentir. Tá? Nesta posição, o que acontece? Ó, eu coloco pressão na parte de baixo, tá? Ele
tende a subir essa haste aqui, colocando pressão aonde? Neste cara aqui embaixo, fazendo com que ele suba também. Tá? Então, é as duas situações que eu tenho. E quando eu tenho a válvula pilotada pelo orifício 1,4, o que acontece? Ó? Essa linha 2, tá? Onde tinha pressão, é descarregada, ó, tá aqui, ó. Ela é descarregada aqui, tá? E quando eu estou nessa posição, que é a posição inicial dela, porque o retorno é por mola, né? Quando eu tirar a pilotagem, ela vai voltar. O que vai acontecer? Esta pressão aqui vai sair, fazendo o quê? Fazendo com que os cilindros se equilibrem na posição de êmbolo na metade do curso da camisa. Bom, vamos ver o que diz. Ó. Além dos exemplos mencionados anteriormente, pode-se conseguir sincronização de movimentos por outros meios, tais como mecanicamente, através de alavancas, cremalheiras, fixação a um mesmo ponto de apoio, mecanismos servo-comandados, ou seja, eletrônicos, né? Controles elétricos, tá? Então, aqui, servo-comandado, tem um mestre e um escravo, né? Então, é um mecanismo de mestre-escravo. Controles elétricos, etc., permitindo, dessa forma, maiores recursos para a sincronização de movimento. Fixação do cilindro. O rendimento final, a regularidade do funcionamento, a duração de um sistema pneumático e eletropneumático dependem muito da posição, do posicionamento mecânico de cada um de seus componentes, principalmente válvulas e cilindros, no posicionamento dos componentes. Não deve ser esquecido o fator derivado do comprimento das tubulações secundárias, curvas e distribuições, que provocam uma queda de pressão diretamente proporcional. É lógico, portanto, examinar separadamente as coisas, buscando para cada uma a solução mais conveniente do problema. Para posicionar exatamente o cilindro, é necessário examinar detalhadamente o ponto de aplicação da força produzida e os vários componentes derivados do movimento. Então, aí é como diria o Jack, né? Vamos por partes. E aí a gente vai vendo parte por parte e fazendo a solução da parte. Aqui, então, nós já temos, olha aqui, ó, o que acontece, ó, o cilindro, tá? Nessa posição A, o que está acontecendo aqui? Ele está preso ao chão, a parte da camisa do cilindro está presa ao chão, e é como se fosse uma caçambinha, né? Então, o que acontece? Quando eu aciono ele, ó, há uma força nesse sentido, e a haste se projeta. Considera-se, na figura acima, a carga desliza com movimento retilíneo sobre o plano X. Neste caso, recomenda-se aplicar um cilindro unido rigidamente ao plano. Ó. É o que está aqui, ó. Ele está unido rigidamente ao plano. É necessário assegurar que a haste ligada à carga, essa aqui, ó, a haste ligada à carga, essa aqui, ó, se mova paralelo ao plano, para evitar modificações
na força resultante. Então, se ela se mover paralelamente ao eixo ou à superfície, né, não vai ter problema nenhum, desde que essa superfície esteja bem plana, né? Aqui nós temos outro. Ó, tu fixa ele aqui no plano, mas tu faz o quê? Tu faz uma haste entre o plano vertical. E o que acontece? Quando ele sai aqui, essa haste inclina. Que é o que nós temos aqui, ó. Olha aqui, ó. O que acontece? Quando ele avança, a haste, essa haste aqui inclina e a haste também, o distão inclina, dando o quê? Aliás, tratando as forças como se fossem duas, né? Aqui, nesse anterior aqui, ó, eu tenho uma força só nesse sentido. Nesse caso, quando a gente aplicar a força aqui, ó, nesse sentido, como a haste vai subir, o que vai acontecer? E quem é que vai determinar a suba da haste? É essa outro elemento aqui mecânico que está ligado ao eixo. Então, ele vai fazer com que a haste do cilindro também se movimente, e a força que eu tenho já não vai ser mais única nesse sentido. Eu já vou ter uma força X e uma força Y, ou seja, a força total vai ser decomposta em uma parte no eixo X e uma parte no eixo Y, ou seja, uma parte no eixo vertical e uma parte no eixo horizontal. Que é o que nós temos aqui, ó. Então, eu tenho F1 e F2. Então, ó, a força está aqui, a F2 está aqui, ó. Então, ó, F1 está aqui, F2 está aqui, e a F é essa aqui, ó. A F é essa aqui, ó, nesse sentido aqui, assim. Tá? E quanto vale F2? Bom, aí nós temos que fazer o cálculo vetorial. Considere-se que a figura acima, mas lembrem-se que nesses dois exemplos, nós temos o corpo do pistão ligado ao plano horizontal, firmemente ligado. Considerando-se a figura acima, onde o braço A deve girar um certo ângulo ao redor do pivô B, tem um pivô B. Ó, o pivô B está aqui, ó. Essa haste A tem que girar com um ponto fixo no pivô B. Então, é o que nós temos aqui, ó. Um ângulo ao redor, né? Se for aplicado um cilindro, como foi visto anteriormente, a força produzida agindo sobre o braço A e com aumento do ângulo de rotação, criará novas forças que afetarão a haste do cilindro, causando sua inutilização. E olha aqui, ó, que cilindro vai fazer esse movimento aqui, ó, da haste sair para o lado, tá? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ou eu entorto aqui o cabeçote, tá? Ou eu deixo vazar ar ou entrar ar pela vedação, tá? Ou eu entorto a haste do cilindro. Entortar a haste do cilindro é tudo que eu não quero. Então, o que eu vou fazer aqui? Para não estragar o cilindro, eu vou ter que ter um outro tipo de fixação. E essa fixação, ó, é uma fixação também vertical, que nem
a fixação do braço A aqui, né? E colocando ele nessa situação aqui, em que ele pode variar. Então, o cilindro vai aumentar sua força aqui, e o que vai acontecer? Ele vai se movimentar para cima também, fazendo com que haja um ângulo entre as forças. Então, aqui, ó, F, aqui eu tenho P, porque eu tenho peso aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, F1, F e o peso aqui. E o meu cilindro está de boas. Não houve problema com a haste, nem com nenhum dos componentes dele. Então, ó, aqui a gente vê como ele deve ser preso. Ele não deve ser fixo ao plano que ele está. Ele deve ser fixo ao plano vertical aqui, ó, tá? Com essa parte aqui que vai fazer com que ele se desloque para cima e para baixo, né, conforme a necessidade, para não danificar ele. O cilindro deve ser dotado de articulação para esse tipo de aplicação, para se obterem ótimos rendimentos no sistema de transmissão do movimento retilíneo em movimento circular. Ó, eu tenho um movimento reto, tá? Mas que, como está sendo segurado por essa haste aqui, ó, vai fazer com que ele está segurando aqui, ó, tá? Então, quando ele for para cá, esse movimento vai ser como um arco, vai ser um movimento circular, só que não vai ser um círculo inteiro, né? Até poderia ser um círculo inteiro, né? Mas porque ele vai até a metade, por exemplo, depois quando ele volta, ele faz a outra metade. Movimento circular. É aconselhável não superar o ângulo de 90 graus. Tá? Não fazer mais que 90 graus, porque senão tu vai acabar mexendo com o teu cilindro. Sempre que o curso da haste for demasiado longo e o cilindro pesado, é ideal que o cilindro seja fixado pelo cabeçote dianteiro para equilibrar o peso quando a haste estiver toda distendida. Então, eu, ao invés de prender aqui, eu vou prender aqui, ó. Tá? Se ele for muito pesado, eu vou prender aqui, tá? Da mesma forma aqui, ó, prendendo ele de forma com que ele possa se movimentar. Então, o que que acontece? Quando ele esticar aqui a haste, né, e esse braço aqui levantar ele, o que que vai acontecer? A parte de baixo dele aqui, a parte traseira dele, que estava reta, vai vir para baixo para que ele possa, para que a haste possa se inclinar para cima. Tá? Então, aqui ou eu inclino todo o pistão para cima, ou eu inclino o pistão, a parte da haste para cima, e a parte do resto do corpo do pistão para baixo. Eu faço aqui, então, a ligação dele. Para o cilindro ser fixado pelo cabeçote dianteiro, para equilibrar o peso quando a haste estiver toda distendida. O tipo adequado de fixação de um cilindro fornece maior flexibilidade na sua instalação, bem como auxilia a evitar problemas de fixação de flambagem para a haste. Flambagem é a torção da haste, né? Para cada local de posicionamento, deve ser feito um estudo visando economia e segurança. Tá? Então, economia e segurança quer dizer aqui, ó,
Economia, porque daí, se tu fizer as fixações certas, tu não vai ter problema com o cilindro nem com a haste. Tá? Então, tu vai precisar fazer menos manutenção, o que significa dizer que tu está tendo uma economia. Tá? E segurança, por quê? Porque tu prendendo as coisas do jeito certo, não tem perigo de um pino desses aqui, ó, se está sob muita pressão, muita força, o quê? Ele quebrar e aí cai esse troço aí, bate em alguém, machuca alguém. Então, isso é outra coisa que a gente tem que se preocupar com isso. Tá? Às vezes parece, não, é só botar o cilindro ali, botar as válvulas e tudo funciona. Não, calma lá, eu tenho que prestar atenção como que eu vou fixar esse cilindro, tá? Para que eu tenha o mínimo de manutenções, que eu tenha o máximo de aproveitamento e que eu não tenha nenhum tipo de situação para machucar alguém. Deslocamento na vertical. Então, assim, ó, nós tínhamos visto aquele cilindro que ele tinha na frente, assim, a frente era ligado à atmosfera, que era um cilindro de movimento vertical. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho mais do que acontece nesse movimento vertical. Tá? Então, no caso de deslocamento de peso na vertical, antes que o pistão possa se mover, a pressão do ar deve ter valor suficiente para gerar uma força para vencer as resistências impostas pela carga e o atrito das guarnições do êmbolo, mancal e etc. Tá? Então, aí normalmente eu vou ter que verificar, ó, eu tenho uma carga, né, um peso que eu tenho que levantar ou que eu tenho que baixar, não importa, e eu tenho que fazer com que esse cilindro eu possa aplicar pressão para que ele possa fazer o trabalho dele bem feito. Depois que a pressão do ar na câmara C1 equilibrou o peso e as resistências, se a pressão do ar ou a reação da carga aumentar ou diminuir, o pistão começará a mover-se para cima ou para baixo, até haver o equilíbrio novamente. Desta forma, tornando-se difíceis paradas intermediárias, a fim de carregar ou descarregar uma carga, pois o pistão move-se, supondo para cima, devido à elasticidade do ar e à inércia adquirida pelo conjunto. Então, é o que nós temos aqui, ó. Então, ó, aqui, ó, está saindo direto para a atmosfera. Quando essa pressão aqui estiver igual a essa pressão aqui, ó, essas duas pressões estiverem igual, ele está parado. No momento que eu aumentei essa pressão aqui, tá, para ele vencer a inércia do conjunto êmbolo-haste, tá, mais a carga, e vencer a saída dele aqui, que ele está através das vedações, aqui no êmbolo e aqui na haste, tá? Então ele se move para cima. Assim como, aí ele vai indo até o fim do curso dele. Tá? Quando eu quero que ele se mova para baixo, o que eu faço? Eu vou diminuindo, vou tirando a pressão daqui, né? Vou exaurindo a pressão daqui e ele vai descendo, tá? Normalmente descendo sempre até o final do curso. Então, ele vai ser usado todo o curso. Então, a
A força do cilindro deve ser maior que a da carga, aproximadamente 25%, no caso de aplicações grosseiras. Para obter-se alta velocidade de avanço, o cilindro precisa desenvolver pelo menos 2 vezes a força da resistência da carga. Tá? Então, se eu quiser que ele vá bem rápido, ele vai ter que ser aqui 2 vezes esse conjunto de situações que fazem com que ele tenda a permanecer parado. Deslocamento na horizontal com aderência. Pessoal, agora nós estamos começando a introdução, tá? Nós vimos a grande maioria dos cilindros, tá? Talvez tenha um ou outro aí, tá? Mas agora a gente está vendo, assim, que além de ter um cilindro, eu preciso me preocupar com outras coisas. Essas outras coisas são a fixação, a pressão que eu vou aplicar nele, a inércia da carga, né? A inércia do conjunto pistão e haste, né? O atrito mínimo, mas existe um atrito do O-ring que está dentro da camisa, tá? Com a camisa, o atrito que deve ser mínimo, mas vai existir no mancal do pistão, né? Que é essa parte aqui, ó, essa parte de cima aqui, ó, que também aqui tem um O-ring, né? Então ele vai ter tudo isso. Agora, nós vamos ver um outro tipo de deslocamento horizontal com aderência, ou seja, com, aqui vocês veem, né, com atrito. Tá? Aquele outro que nós tínhamos visto lá, ele era o quê? O cilindro era colocado um pouquinho acima da mesa ou da base que ele estava, né? E a carga também era uma tipo caçambinha aqui, ó. Botava a carga ali dentro e a carga não tocava ao chão. Então, eu não tinha praticamente atrito. Eu tinha um atrito com o ar, que é pequeno, né? Agora não, agora é diferente. Agora mudou a coisa. Esse processo é aceito em trabalhos que necessitam de uma velocidade rápida e não controlada, e em casos de pequenos atritos, em caso onde houver grande atrito e avanço lento da carga, é aconselhável usar um sistema de ar-óleo. Tá? Sistema de ar-óleo pode ser o hidrocheque, né? Também ele dá isso. A força que o cilindro precisa desenvolver nessa posição em serviço levemente lubrificado será de mais ou menos meia a 3/4 de metade a 3/4 do peso da carga para romper o ponto de estática. O ponto de estática é o ponto onde ele está parado, né? Então, para que ele começar a se movimentar. Necessitando de menos força quando em movimento, tá? Então, normalmente dá uma leve lubrificada para que ele possa fazer isso. Leve lubrificada na mesa, né? Que ele possa fazer isso. Então, a força exigida para o deslocamento da carga será força P vezes μ. μ é o quê? É o coeficiente das superfícies em contato, ou seja, é o coeficiente de atrito entre duas superfícies. Vai variar o μ? Vai variar. Se eu tiver duas partes de aço ou ferro bem lisas, eu vou ter 1. Se eu tiver uma madeira e um pedaço de ferro deslizando, eu vou ter outro. Então, isso tudo depende das superfícies que eu tenho em contato, né? Então, sendo F a força exigida,
P, o peso da carga, e mi, aqui, o coeficiente das superfícies em contato. Os valores de mi dependem da natureza do estado das superfícies em atrito. Então, eu posso ter duas superfícies iguais. Tá? Por exemplo, eu tenho de ferro, as duas. Só que a mesa tem farelos, ou tem cortes, ou alguma coisa. Essas duas superfícies em contato têm um coeficiente de contato diferente do que se for duas totalmente lisas e limpas. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Aqui, então, mostra o deslocamento horizontal com atrito aderente. Ó. O atrito é dado por quem? Ó. Aqui eu vou ter duas forças. Ó. Eu tenho uma força que é neste sentido, né? No sentido horizontal, e uma força no sentido vertical, que é o peso. Então, o peso contra essa base vai dar um atrito aderente. A gente chamou aqui de atrito aderente. Agora, então, nós vamos aos motores pneumáticos. Os motores pneumáticos, também conhecidos como atuadores rotativos. Hoje já são 8h18. Não vai dar para nós terminar esse capítulo hoje, que eu queria... vamos ter que, eu acho que, verificar na nossa aula prática, verificar alguma coisa de cálculo disso. Pessoal, quando é que nós vamos fazer nossa aula prática? Vai ser quinta ou sexta? Eu, essa semana, estou de folga, professor. Eu deixo pela gurizada aí. Para mim, quinta ou sexta, A tá de folga. princípio, os colegas tinham falado de fazer na sexta, porque tinha um dos colegas que na quinta parece que tinha médico, tinha fisioterapia, alguma coisa que não poderia ir. Então, você tinha falado na sexta. Tá? Mas eu acabei marcando com o Rafael lá na quinta, mas eu posso desmarcar com ele na quinta e tentar marcar na sexta. Tá? Como é que nós vamos fazer, pessoal? Bom, sem ninguém falando. Alexandre, fala. Então, por mim, tranquilo, quinta ou sexta, fica melhor para O que quer me dizer, Alexandre? maioria. Por mim, quinta ou sexta. Ninguém quer dizer nada. Podemos fazer na quinta-feira, então? Pela maioria aí, tá bom. Pessoal, falem aí, pessoal. Patrick, fala alguma coisa aí. Para mim, professor, quinta ou sexta, eu estou a semana inteira de folga. Para mim, se alguém tem uma restrição de quinta ou eu sexta, não estou ouvindo vocês. esse dia livre. Eu quero um dos dois calçados. Eu estou com tudo ligado. Vocês é que não estão falando mesmo, ou vocês não estão me ouvindo. Não, eu ouço, alto, claro. Se vocês não estão me ouvindo, me mandem alguma coisa pelo chat. Aí eu leio e não digo o nome de quem escreveu. Aí... Para mim pode ser qualquer dia, professor, só tem que confirmar com... Acho que é o Alex, eu acho que tem fisioterapia. O Alex. Obrigado, estão me ouvindo. Tá bem. Tá. Pessoal, essa aula é como a outra, né, pessoal? É para aqueles que têm condições, que podem ir. A gente tá, tanto eu quanto a GP, estamos disponibilizando esse horário para a gente ter um contato mais pessoal, né? Para a gente poder, entre nós mesmos,
ter se entender melhor, mostrar algumas coisas para vocês, fazer algum cálculo que fica difícil de fazer pelo computador, alguma coisa do gênero assim, tá? Então, é interessante que vocês pudessem ir, mas se não pode, fazer o quê? Tá? Amanhã eu vou ver se eu levo também alguma coisa de transformadores para a gente olhar alguma coisa assim. Nem que seja a gente pegar um transformador pequeno e desmontar. Não é um transformador grande. Transformador grande nós não temos lá ainda. Tá? Um transformador pequeno, a gente fazer essa desmontagem. Tá bem? Professor, Então fica para amanhã. por mim pode ser. Por mim pode ser amanhã também. Voltamos aqui, ó. Aqui eu tenho a simbologia do motor. Professor? Ó, motor Professor, olha aqui. pneumático. Tá falando aí contigo. Tá? Motor pneumático tá aqui. Professor? Tá? Esse é o motor, ó. Onde eu tenho Pode ser sexta, pode ser quinta. de ar. Pode ser quinta. Aí aqui, ó, Avisa aí. vocês ver aqui, eu tenho as palhetas com molas sem lubrificação, tenho o corpo em aço fundido e tenho o eixo chavetado. Tá? Professor? O eixo chavetado é o eixo de qualquer motor, né? Que tem aquela parte Professor? a gente botar a chaveta. Tá na escuta? Tá? Basicamente eu tenho isso. Tá na escuta? Aí eu tenho motores com engrenagem planetária, que é esse motor aqui, ó. O motor. Vai ter que falar pelo Fala, chat. Alex. Professor, pode ser quinta-feira para mim, também tá tranquilo. Os guris falaram aí, tá tranquilo. Eu vi aqui, tá tranquilo para mim quinta. Ô, guris, ele não tá me escutando, avisa para ele que tá tranquilo. Não, cara. Professor, o Alex disse que quinta-feira para ele tá bom. Eu não estou escutando vocês. Professor, está me escutando? Mas Vamos lá. o meu microfone, abri meu Patrick, está me microfone. escutando? Alô? Olá. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Negócio do áudio. Calma, não foi por querer, pessoal. Eu não estou escutando mesmo. Oi? Escutando? No meu áudio deu. Vocês estão me escutando, eu espero. Não, nós estamos escutando. O senhor está me escutando? Eu escuto, Alex. Só ele que não escuta. Está escutando, professor? Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Qualquer coisa. Isso. Eu peço desculpas a vocês por essa falha nossa aí, mas eu realmente não tenho. Pois é, mas aqui. Microfone, fones de ouvido. Tentem falar alguma coisa aí para ver se eu escuto. Está na escuta? Consegui. Estou na escuta. Pode falar. Tranquilo, professor. Para mim pode ser na quinta-feira. Está tranquilo para mim essa semana, tranquilo. Eu não sei o Diego aí. O Diego estava meio atrapalhado na quinta. Eu até ver se estava para sexta, mas eu não sei se ele não está trabalhando hoje. Pois é. Tá aí o Diego? Não, deixa eu ver. Eu trabalho na quinta, mas não tem problema, eu vou outra semana. Não dá nada, não. Trabalha na Tá
Tá, todo mundo quiser na sexta, para mim tá tranquilo na sexta também, não tem nenhuma. Eu também. Os guris estão de folga aí, eu acho, pode ser na sexta, eu acho, não sei. Por mim, a semana tá tranquilo, qualquer dia. Tá, vamos fazer Pra o mim, seguinte. qualquer dia é dia. Então vamos fazer o seguinte. Por mim também. Quem não quiser na sexta, se manifesta. Agora eu estou ouvindo, pode se manifestar. Bom, ninguém se manifestou, então, aula na sexta-feira, beleza? Que horas, professor? O senhor está ali? Mesmo horário, eu vou para ali antes, eu vou ver se lá pelas 2, 3 horas eu vou, tá? E 6 horas. A partir das 6 horas eu espero vocês, tá? Então, viu, pessoal? Vai ser beleza, porque daí nós vamos conseguir terminar esse capítulo amanhã e sexta-feira a gente pode fazer algum exercício ali sobre os cilindros, tá? Na semana que vem eu vou pedir mais 1 ou 2 dias para o Rafael, talvez 3, para a gente terminar a parte que é o capítulo 8. Aí eu espero que a gente tenha só o capítulo para terça e quarta, ou terça, quarta e quinta a gente vê, tá? Então eu vou pedir isso para ele, porque na verdade de transformadores nós tivemos 20 aulas, e agora nós estamos na aula 14, né? 14 hoje, 15, 16, vão ter 16 aulas, vão ser menos aulas do que transformadores. E é tanta matéria quanto, né? Vocês estão vendo aí o quanto de matéria a gente está tocando, né? Tem bastante coisa para ver, bastante detalhe para que a gente chegue nessa parte. Tá? Talvez eu tenha me alongado também, pessoal. Eu, né? Como faz muito tempo que eu não dou essa disciplina, pode ser que eu tenha me alongado. Então, eu tenho que dar uma repassada na minha apostila, que são esses capítulos todos, para ver se tem alguma coisa que eu posso tirar, se eu posso ser mais rápido em alguma coisa, para que para que a gente possa ficar mais tempo resolvendo o circuito, tá? Mas eu vou pedir 1, 2 ou no máximo 3 dias aí para a gente fazer isso. Pessoal, bora para a aula de novo, agora que eu escuto vocês. Então, vamos lá, ó. Motores pneumáticos. Deixa eu ver aqui, motores pneumáticos. Aí depois, motor de engrenagem sem fim. Aí, aqui, aqui depois, princípio de funcionamento do motor, deixa eu ver. E depois nós temos no final aqui, ó, nós temos os chamados osciladores pneumáticos, tá? E eu acho que depois dos osciladores, nós temos começamos os cálculos, né? Não, temos garras pneumáticas também, tá? Aí garras eu acho que é o último, e daí a gente já começa na 75, ó, cálculo para a força da garra, e aí a gente já parte para os cálculos que nós precisamos. Tá? Então, nós estamos aqui na 58, 59, né? Então, pode ser utilizado para aplicações leves, pesadas e exigentes. Existe a série denominada P1VA, que possui um corpo fabricado em aço fundido, endurecido. As uniões de suas peças são herméticas, para que os motores possam trabalhar em locais úmidos e contaminados. Contaminados seria quando tu vai trabalhar, por exemplo,
em uma fábrica que use produtos químicos, que tenha banhos químicos, tá? É como numa galvanização, por exemplo, né? A galvanização tem vários banhos que se dá na peça. Então, aquilo ali solta um vapor desgraçado ali daqueles produtos químicos. Tanto que o pessoal nem perto fica muito sem a máscara devida para aquilo ali, né? Então, é um lugar que é uma fábrica que, às vezes, até dependendo da situação, é uma fábrica bem grande, porém, é uma fábrica em que, naquele local lá dos banhos, não se chega muito. Então, as unidades de suas peças são herméticas para que os motores possam trabalhar em locais úmidos e contaminados. Essa série de motores compreende 3 tamanhos diferentes. Isso é uma série de motores, né? Uma série de motores da Parker. Talvez a Festo tenha outras séries de motores. P1VA 160, P1VA 260 e P1VA 360, com as seguintes potências: 1.600, 2.600 e 3.600 watts. Essa é a potência, né? Aqui ele está dando a potência em watts, não está dando em HP nem em CV. Mas aí eu acho que vocês já tiveram em eletricidade como converter de watts para CV e para HP, né? Um é 745 e o outro é 736, quebradinho, tá? Mas é isso aí, eu acho que vocês já viram. Tá? Isso aí normalmente se fala quando se está se falando ali de eletricidade, né? Do princípio da eletricidade. Esses motores básicos podem ser combinados com engrenagens planetárias dentadas ou sem fim, para garantir em regime de revolução e momento torçor desejado. Claro, né? Na verdade, tu vai botar uma caixa de engrenagem na frente do motor, no eixo do motor. E aí, então, tu pode ganhar maior força no momento torçor, né? Ou seja, quando tu inicia e tal, às vezes até para manter a velocidade, né? Então, motor básico, porque a princípio ele não está levando em consideração essas engrenagens, né? É montado na fábrica de uma forma estándar, com suas palhetas tensionadas por mola, ganhando, desta forma, excelentes características de arranque, funcionamento e baixas rotações. Além disso, está equipado, em forma estándar, com palhetas para funcionamento intermitente, sem lubrificação. Em uma forma excepcional, pode-se pedir 100% livre de lubrificação, tá? Você pode pedir da fábrica 100% livre de lubrificação, né? Então, ele não tem lubrificação. Vejam, o motor não tem lubrificação. Quer dizer que o ar não tenha que vir lubrificado. O ar tem que vir lubrificado para ele também, tá? A construção simples garante funcionamento seguro e uma vida longa de serviço. Motor com engrenagem planetária. Tá? Então, agora, vamos ver os motores com as suas caixas de engrenagens propriamente dita. Então, essa série de motores combinada com engrenagem planetária requer pouco espaço para montagem. É leve em comparação com os serviços realizados, tem livre posição de montagem, possui flange estándar, eixo de saída central e alto grau de rendimento.
é fabricado para um regime de rotação de 95 RPM até 1.200 RPM, e com momento torsor de 16 Nm até 160 Nm. Motor com engrenagem dentada. Quando... Aqui, ó, aqui eu mostrei para vocês, ó. Aqui, ó, engrenagem planetária. Aqui, engrenagem dentada. A planetária, o que acontece? Eu não tenho a fixação dela, por isso que ele disse que pode botar em qualquer tipo de fixação. Essa aqui, a engrenagem dentada, né? Que na verdade aí eu tenho como se fosse uma caixa de engrenagem, né? Uma engrenagem tocando a outra diretamente, né? Aí o que acontece? Aqui não, aqui eu tenho que ter a caixa de engrenagens na frente do motor, e tu vê bem que há uma divisão entre motor e caixa de engrenagem. Nesse aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, é praticamente acoplado, né? Então, se tu olha, tu pensa que o motor é ele completo aqui, né? Mas, na verdade, não é, né? Com engrenagem dentada, fornece um alto grau de rendimento, facilidade de montagem com flange e base para instalação. Então, tu precisa da base com a instalação e o flange certo. Tá? São fabricados para um regime de rotação de 25 RPM até 1.800 RPM, e com momento torsor de 23 Nm até 1.800 Nm. Tá? Então, vocês já vejam que a coisa tá? Eu estive olhando de um carro, um Honda Fit, ele é 14, 15, 16 no máximo o momento torsor do motor. Aí vocês veem que nós temos aí, ó, um motor pneumático bem mais eficiente, bem mais eficiente não, mas com momento torsor muito maior e velocidades muito maiores do que os nossos motores de carro, né? Claro, não vamos confundir a velocidade das rodas, que é diferente, da velocidade do virabrequim lá do motor. As engrenagens devem ser lubrificadas com óleo, porém, antes deverá ocorrer sua fixação. Então, ó, aqui, ó, esse aqui, ó, o motor aqui dentro, ele precisa de lubrificação. A lubrificação é dada por quem? É aquilo que eu falei para vocês, ó. Ele não é lubrificado, mas ele recebe o ar comprimido de lubrificado. Então, essa é a lubrificação do motor. Agora, aqui, essa parte aqui, ó, digamos assim, de uma caixa de engrenagem, se for planetária, ele pode até ficar sem lubrificação ou com pouca lubrificação. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, ele precisa estar imerso em óleo para funcionar. Só que, quanto que eu vou botar esse óleo? Eu vou botar esse óleo quando eu quiser, quando eu tiver já com isso aqui fixado. Tá? Eu não vou botar o óleo e depois fixar esse bagulho aqui. Porque eu posso ter um acúmulo de óleo em um determinado ponto. Então, eu tenho que ver onde eu vou fixar para ver o quanto de óleo eu vou botar. Tá? Então, fica a dica. A posição e montagem é importante para a lubrificação das engrenagens. E a localização dos pontos de preenchimento
e drenagem do óleo lubrificante. Tá? Então, ó, o óleo lubrificante, ó, ele é colocado em um ponto e é retirado em outro, né? Então, o que que acontece? Dependendo de onde tu vai botar ele aqui, essa parte aqui, tu vai fixar esse flange aqui, ó, o que que acontece? Tu tem que levar em consideração como que tu vai botar e tirar óleo aí, como é que tu vai fazer a troca de óleo, ou botar mais óleo, ou fazer a troca de óleo. Então, isso aí tu tem que levar em consideração. Motor por engrenagem sem fim. Se combinado com engrenagem sem fim, possui as seguintes propriedades. As engrenagens com alta redução freiam automaticamente, freiam ele automaticamente, o que pode ser utilizado para manter o eixo de saída em uma posição definida. Montagem simples, com flange do lado direito e esquerdo, ou com base inclinada. Então, ó, esse aqui, ó. Então, eu tenho flange do lado direito e esquerdo, tá? Ó, de um lado e de outro, e eu posso ter uma base inclinada para isso aqui também, tá? E ele tem uma alta redução e freiam automaticamente. Por quê? Ó? Porque ele tem aqui o sem fim, né? Essa engrenagem aqui, ó, vai transmitir o momento para a lateral aqui, ó. Então, todos esses aqui, ó, transmitiam o movimento no mesmo sentido que o eixo rodava. Agora não, ó. Agora eu tenho aqui a engrenagem, né, o sem fim, aqui a engrenagem, e é aqui que vai haver o giro, né? Então, é diferente. É fabricado para regime de rotação variando 62 RPM a 500 RPM, com momento tortor de 23 Nm até 1.800 Nm. O engrenamento é feito com óleo, então precisa ter óleo ali dentro também. Mas antes deverá ser feita a sua fixação, que nem o outro. A posição de montagem é importante para a lubrificação do engrenamento. Engrenamento, essa palavra eu gostei. Do engrenamento ou do conjunto de engrenagens, né? Do conjunto de engrenagens. E a localização dos pontos de preenchimento e drenagem do óleo lubrificante. Então, tu tem que verificar isso aí. Características. Dimensões de um motor pneumático são inferiores à de um motor elétrico de mesma capacidade. Isso é verdade. Então, se tu tem um motor de, sei lá, meio CV, se for um motor elétrico, ele vai ser maior. O motor pneumático vai ser menor. Então, tu tem... Isso aí, às vezes, é um ganho, né? Às vezes é um ganho no TCC. O motor pneumático pode ser colocado em carga até que pare, sem perigo de que se danifique. A construção tem sido pensada para suportar as mais altas exigências de um calor extremo, de um calor externo, vibrações, golpes, etc. Nas versões standard, todos os motores são reversíveis. Mas isso é elétrico também, né? Todo motor elétrico é reversível, né? Tanto monofásico quanto trifásico. Um motor pneumático pode partir e parar continuamente, sem que se danifique. Então, ora ele está funcionando, daqui a pouquinho ele para, aí funciona de novo, para, funciona de novo, para. Então,
A parada dele acaba sendo mais simples do que a parada do motor elétrico, porque o motor elétrico não tem essas engrenagens aqui, ó, não tem essas caixas de engrenagens aqui na frente. Então, para um motor elétrico precisa-se de técnicas diferenciadas. Não é assim, não, vou pegar e vou... Não, calma, não vai poder fazer isso, tá? Tu vai ter que ir devagar com o andor, porque eu sempre não. Tá bem? Então, isso tem que ficar bem claro. Tá? O motor elétrico, esse aqui, ó, como ele para mais rápido por causa do conjunto de engrenagens, então tu pode fazer ele funcionar um pouquinho, parar, fazer ele funcionar, parar, fazer ele funcionar e parar. E já o motor elétrico não. Ó. E o motor elétrico eu tenho que parar ele para... Mas aí existem técnicas que fazem isso também, né? Mas ele parar e funcionar, parar e funcionar, parar e funcionar, parar e funcionar, parar e funcionar o motor elétrico faz com que ele esquente. O motor elétrico é feito para funcionar em regime. Sempre em regime, por quê? Porque aí ele tem o arrefecimento, né? Ele tem a refrigeração, beleza. Né? Esse aqui, como nós vamos estar mandando o ar aqui, o que vai aquecer nele, basicamente, é o ar. Mas, se o ar tiver temperatura ambiente, não vai ter problema nenhum. Tá? Mesmo que ele esquente um pouco aqui aqui no cabeçote dianteiro, nos mancais dele, aí ele pode esquentar um pouco, né? O peso de um motor pneumático é várias vezes inferior ao de um motor elétrico, mesma capacidade. Não há a menor dúvida. Por quê? Porque se eu tenho um motor de meio CV, que é mais ou menos um motorzinho assim, né? O motor hidráulico é bem menor. Né? Então, como ele é bem menor, ele pesa menos, né? Por quê? Porque e também o motor elétrico, pelas suas características, ele precisa ter um rotor, precisa ter um estator, precisa ter o cobre, que pode estar só no estator, ou pode estar no estator e no rotor, né? Então, o corpo dele, né? A parte de fora dele, né? Que isola a parte interna dele, também tem que ser resistente, né? Tem muitos que são aletados até, e isso dá um peso maior do que o do hidráulico, tá? Mas isso não quer dizer que eu possa simplesmente trocar um elétrico por um hidráulico. Calma lá, não é assim. O motor pneumático pode ser utilizado nas condições mais exigentes. Então, aqui, por exemplo, ó, quando eu falo em dinamite, né? Por quê? Porque o motor pneumático não tem faiscamento. O motor elétrico tem faiscamento. Tá? E aí, se tu tem um ambiente explosivo, deu problema já. Aí já te deu problema. Por ser de construção simples, o motor pneumático permite facilidade na manutenção. É muito mais fácil fazer manutenção no motor pneumático do que no motor elétrico. Tá? Porque no motor elétrico, só para tu fazer, se ele queima, por exemplo, e tu vai rebobinar ele, eu não sei se alguém já rebobinou aí, ou alguém já trabalhou com isso, mas eu já fiz rebobinagem de motor. Não fiz de muitos, é claro, fiz de poucos motores, mas é um trabalho do caramba. Tá? O trabalho não é pequeno, é um trabalho do caramba. Os motores pneumáticos têm um funcionamento muito seguro, graças à sua construção com pouca quantidade de partes móveis. Então, ele é bem seguro. Princípio de funcionamento. Como é que funciona essa bagaça aí?
Então, existem vários tipos de motores pneumáticos. Nós temos escolhidos os de palhetas, por sua construção simples e funcionamento seguro. O diâmetro exterior pequeno dos motores de palhetas permite incorporá-los facilmente em todas as aplicações. O motor de palheta consiste em um rotor com uma determinada quantidade de palhetas incorporadas a um cilindro, possui uma conexão de entrada e uma de saída de ar. Ó, aqui as palhetas, ó. Aí tem entrada de ar e saída de ar, para que tenha um início de ciclo seguro, as palhetas se mantêm contra o estator, através de molas localizadas atrás das palhetas. Então, ó, as molas são localizadas atrás das palhetas, né? A pressão se mantém contra o estator, ó, a pressão vem, se mantém contra o estator, né? Através de molas localizadas atrás das palhetas. A pressão do ar comprimido é injetada sempre em ângulo reto contra uma superfície. Devido a isso, o momento torsor do motor é o resultado da superfície das palhetas e a pressão de ar. Então, ó, ele entra aqui, ó, e bate na palheta perpendicularmente, fazendo com que a palheta vá virando sempre aqui. Então, o momento torsor dele, né, é muito maior. Aqui nós temos, ó, o cilindro do motor, que é esse cara aqui, ó. Esse aqui. 2, o rotor, que é esse indivíduo aqui, o rotor. 3, as palhetas, que são essas aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui, ó, em corte, ligado ao rotor, a palheta. 4, a mola vai aqui, ó, contra o rotor, ou seja, vai aqui assim, ó, só que não nesse sentido aqui, mas vai no sentido longitudinal, né? Ó, nesse sentido aqui, assim, ó, a mola. E 5, as tampas, tampa traseira e tampa dianteira, tá? Agora, nós vamos falar de osciladores pneumáticos. Ó, bom, aqui, ó, o símbolo do motor eu mostrei para vocês, e está aqui, ó, o símbolo do oscilador. É esta meia-lua aqui, com 2 coisinhas de entrada, 2 coisinhas de saída, e como se fosse 2 piloto interno aqui, assim, tá? Símbolozinho do piloto, só que interno. Então, é um tipo de cilindro, de atuador, que é os osciladores. Então, os osciladores incorporam características que proporcionam milhões de ciclos de operações livres de defeito, operando a 150 PSI de pressão. A fabricação em alumínio anodizado e aço inoxidável permite a operação em ambientes agressivos, tais como indústria de alimentos indústria de alimentos e indústrias químicas, né? E da química, indústrias químicas. A precisão dos mancais termoplásticos autolubrificantes, então é preciso ter lubrificação, né? E os compostos especiais de vedação permitem operação contínua, mesmo sem lubrificação. Esta compatibilidade com o ar seco faz uma excelente escolha
para trabalho em ambiente onde se produzem produtos eletrônicos, alimentos, embalagens e em salas limpas. Sala limpa quer dizer que é aquela sala que não permite sujeira, né? Uma sala completamente limpa. Tá? Que é onde se fabrica circuito integrado, e essas coisas são as chamadas sala limpa, né? E aí, claro, se tu vai usa um oscilador pneumático, por quê? Porque ele tem essa característica de também ser bem limpo, né? Não tem nada de... O revestimento interno de PTFE, garantindo movimentos suaves e precisos no manuseio de materiais e aplicações em robótica. Isso permite também alto rendimento e eficiência gerados por equipamento compacto e leve. Várias opções podem ser acrescentadas ao produto para aumentar a sua flexibilidade. Amortecedores podem reduzir os choques e ruídos, permitindo taxas de ciclos mais rápidos. A posição angular pode ser controlada tanto com reguladores de curso como batentes internos. As posições de montagem incluem topo, base ou flange, que é as 3 posições de montagem, né? Regulagem de rotação. É possível obter-se um ajuste de curso através de parafusos de regulagem. A regulagem total varia de 60 a 190 graus em atuadores de palheta simples e de 60 a 100 graus em atuadores de palheta dupla. 95 graus nos modelos PV 10/10D/11D. Tá? Então, se ele funciona quase como um motor, só que ele não faz a volta completa, né? Então, ele vai de 60 a 190 graus. Então, aqui ele dá 130 graus só. Ou ele vai de 60 a 100 graus, que é 40 graus só de deslocamento. A rotação é pré-fixada na fábrica a um nominal de 90 ou 180, 0,90A ou 180A. A regulagem é disponível para cilindro com haste passante. Então, eu tenho aqui um cilindro com haste passante que vai fazer essa, como mostrado aqui na figura aqui, ó. Unidade de palheta simples e unidade de palheta dupla. Então, unidade de palheta dupla, eu tenho, aqui o máximo, tá? E ele vai, o máximo é 180 graus, Aqui, 180 graus. E ele pode usar só 90 graus, tá? Ou vai de 0 a 60, tá? Então, tu pode montar ele da forma que quiser. Unidade de palheta dupla. O centro da rotação está aqui, né? E ele pode, no caso, ir a 16 graus, sendo que ele tem um máximo aqui que nós vimos, que é o de 90 graus. Agora, então, voltamos à próxima transparência, que é os cálculos da energia cinética. Começamos a calcular as coisas. Tá? Então, fórmula básica. KE é 1/2 de JMV ao quadrado. Tá? A fórmula básica. A carga na ponta é JMW por GK ao quadrado. Então, KE, energia cinética. KE, energia cinética. Então, aqui eu tenho a fórmula básica para energia cinética. É 1/2 de quê?
JM, momento de inércia da massa, tá? Vezes V. V é a velocidade angular em radianos por segundo. Tá? JM, momento de inércia. A gente calcular o momento de inércia dele. Eu pego o peso da carga, diminuo pela constante gravitacional, que é 9,8, né? Vai me dar a massa dele, e multiplico pelo raio de rotação em metros ao quadrado. E deu. Então, essa aqui é a maneira da gente fazer os cálculos de energia cinética. Nós temos osciladores de cremalheira e pinhão. O oscilador pneumático é um atuador rotativo, com um campo de giro limitado. Então, ó, ele gira, mas ele não faz o giro de 360 graus completo. Aqui, 21 horas. Hoje tem Inter, pelo amor de Deus. Tá bom, pessoal, tá bom. Vamos ver o jogo do Colorado. Tá bem. Desculpe aí. Perdeu hoje, hein? Perdeu, ganhar. Tomara que perca, que é para fundar mais o Grêmio, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu quase não dá para notar que eu sou colorado, né? Mas, então vamos encerrar. O senhor tem um chaveiro do Inter lá na aula. Vocês viram meu chaveiro do Inter, então tá, pessoal. Amanhã a gente continua a partir da página 68 em oscilador de cremalheira e pinhão, tá? Fora de brincadeira agora, eu agradeço vocês por estarem comigo, agradeço a presença de vocês, e nós temos tido sempre em torno de 13, 15, 16, 17, até um pouco mais de gente sempre acompanhando a gente. Isso é muito bom saber que vocês estão aí com a gente. É bom saber que eu não estou aqui sozinho, mesmo que às vezes, sem querer, eu desligue o áudio lá e depois não sabe como ligar, né? Então, valeu, pessoal, valeu mesmo. Muito obrigado, boa noite e bom jogo. Tanto faz se tu é Grêmio, Inter ou é Juventude, que seja um bom jogo para qualquer um de nós. Tá bem? Então tá. Valeu, boa noite. Valeu, até amanhã. Tchau. Valeu, boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Tá disponibilizado.